A fazenda se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Terras férteis, cercas novas, tratores modernos e celeiros imponentes. Tudo ali refletia riqueza, poder e autoridade. Aquela propriedade pertencia a Eduardo, um fazendeiro conhecido em toda a região não apenas por sua fortuna, mas também por seu coração endurecido. Eduardo acreditava que o dinheiro lhe dava o direito de tratar as pessoas como quisesse. Para ele, empregados não passavam de números. Quanto mais lucrava, mais distante ficava da compaixão. Seu orgulho crescia na mesma proporção que suas colheitas. Entre os muitos trabalhadores da fazenda estava José, um idoso simples, de mãos calejadas e postura cansada. José havia dedicado grande parte da vida ao trabalho no campo. Não possuía terras, não tinha bens, mas carregava algo que ninguém ali conseguia tirar dele, sua fé em Deus. Todos os dias, antes do sol nascer, José se ajoelhava ao lado de sua cama simples e fazia a mesma oração. Senhor, me dê forças para mais um dia. Que eu não perca minha dignidade, mesmo quando o mundo tenta me humilhar. José trabalhava ali havia muitos anos. Já havia visto a fazenda crescer, os lucros aumentarem e o coração de Eduardo se tornar cada vez mais frio. Mesmo assim, nunca reclamava. Ele acreditava que Deus via tudo. Naquela manhã, o clima estava diferente. O céu estava pesado, nublado, e um vento estranho soprava pelos campos. José sentia um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eduardo chegou à fazenda de caminhonete nova, observando os trabalhadores com desprezo. Seus olhos pararam em José, que carregava sacos de ração com dificuldade. Ainda vivo, velho? Disse Eduardo em tom de deboche. Pensei que já tivesse desistido. José abaixou a cabeça. Enquanto Deus me der forças, eu continuo, Senhor. Eduardo riu. Deus. Aqui quem manda sou eu. E você só está aqui porque me é útil. Nunca se esqueça disso. As palavras cortaram como faca, mas José permaneceu em silêncio. Ele sabia que responder só traria mais humilhação. Os outros trabalhadores observavam de longe, sentindo vergonha e medo. Ninguém tinha coragem de defender o idoso. Todos dependiam daquele emprego. Eduardo, sentindo prazer em sua superioridade, decidiu ir além. Quero que você limpe o galpão antigo hoje. Sozinho. Se não terminar antes do anoitecer, pode considerar seu trabalho encerrado. O galpão era grande, sujo e abandonado havia anos. Um trabalho pesado até mesmo para homens jovens. José engoliu seco. Farei o meu melhor. Eduardo virou as costas, satisfeito. Para ele, aquilo era apenas mais uma forma de mostrar poder. Para José, era mais uma prova de resistência. Enquanto caminhava em direção ao galpão, José sentia o peso da idade, da injustiça e da solidão. Mas, no fundo do coração, algo o sustentava. Ele lembrava das palavras da Bíblia que sua falecida esposa sempre repetia. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. José respirou fundo e entrou no galpão escuro, sem imaginar que aquele dia marcaria o início da maior transformação de sua vida. E enquanto o fazendeiro rico acreditava controlar tudo ao seu redor, algo muito maior já observava cada detalhe do que estava prestes a acontecer. O sol já estava alto quando José voltou ao campo. Seus passos eram lentos, não por preguiça, mas pelo peso de décadas de trabalho duro. Cada palmo daquela terra tinha sido tocado por suas mãos calejadas. Ele conhecia a fazenda melhor do que qualquer outro homem, pois fora ele quem ajudara a levantá-la quando ainda não passava de um terreno seco e abandonado. José não era apenas um trabalhador. Ele fora um construtor silencioso daquela riqueza que agora não lhe pertencia. Enquanto isso, na casa grande, Ricardo observava tudo pela varanda. Um copo de café quente nas mãos, roupas limpas, botas novas. Ele olhava José como se olhasse uma ferramenta velha, útil enquanto funcionava, descartável quando começasse a falhar. Ricardo desceu os degraus da varanda com passos firmes e carregados de arrogância. Aproximou-se do campo onde José tentava erguer sacos de ração muito mais pesados do que seu corpo já podia suportar. Eu mandei você terminar isso antes do meio-dia, disse Ricardo, com a voz fria. Ou está ficando surdo junto com o velho? José respirou fundo antes de responder. Sua voz saiu baixa, respeitosa, mas cansada. Estou fazendo o possível, patrão. Minhas forças já não são as mesmas. Ricardo soltou uma risada seca, carregada de desprezo. Possível. Eu não pago você para fazer o possível. Pago para obedecer. Se não aguenta mais, tem muita gente jovem querendo seu lugar.
Essas palavras atingiram José como um golpe direto no peito. Ele pensou em sua esposa doente, na pequena casa simples onde moravam, nas contas atrasadas, no remédio que mal conseguiam comprar. Ele não podia perder aquele trabalho. Mesmo sendo injusto, era tudo o que tinha. José abaixou a cabeça e voltou ao serviço. Enquanto levantava mais um saco pesado, sua mente foi tomada por lembranças. Ele se viu jovem, chegando àquela fazenda quando Ricardo ainda era um rapaz ambicioso, mas não cruel. Lembrou-se das noites dormidas no chão, das cercas erguidas sob chuva, das plantações salvas graças ao seu esforço. E agora? Agora era tratado como lixo. O sol queimava forte. O suor escorria por seu rosto misturado a lágrimas silenciosas. José sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar em uma cerca para não cair. Ricardo percebeu a fraqueza e se aproximou novamente, agora com mais crueldade. "Levanta daí!" gritou. "Não te pago para descansar. Ou quer que eu desconte do seu salário miserável?" José sentiu o coração apertar. Mas, em vez de responder com revolta, fechou os olhos por um instante. Em silêncio, ele orou. "Senhor, tu conheces meu coração. Tu sabes que nunca quis mal a ninguém. Se está é a cruz que preciso carregar, me dá forças. Mas não deixe que a injustiça reine para sempre." Ricardo, irritado com o silêncio, empurrou José levemente com o ombro. O idoso quase caiu. "Está me ouvindo ou virou estátua?" José abriu os olhos lentamente e respondeu com uma serenidade que incomodou ainda mais o fazendeiro. "Estou ouvindo, sim. Deus está ouvindo também." Por um breve segundo, Ricardo sentiu algo estranho. Um incômodo. Uma sensação que ele rapidamente afastou. "Deus!" zombou. "Se Deus se importasse com você, não estaria aqui passando fome enquanto eu mando." Ricardo se afastou rindo, deixando José sozinho mais uma vez. Mas algo havia mudado no ar. O vento começou a soprar de forma diferente. As folhas das árvores se moviam com um som mais profundo, quase como um sussurro. José sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma estranha paz. Ele sentou-se por um momento, apoiando-se na terra. Tocou o chão com as mãos e respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas seu coração estava firme. "Eu confio em ti, Senhor", murmurou. Ao longe, Ricardo observava novamente. Algo naquele velho o incomodava. Mesmo humilhado, ele não se quebrava. Mesmo ferido, não amaldiçoava. Aquilo mexia com algo que Ricardo não gostava de encarar, sua própria consciência. A tarde avançava lentamente, e o céu começou a mudar de cor. Nuvens se formavam, não de tempestade, mas de algo mais solene, mais profundo. Como se o próprio céu estivesse atento ao que acontecia naquela terra. José se levantou com dificuldade e voltou ao trabalho. Cada passo era uma vitória. Cada movimento, um ato de fé. E, sem saber, ele estava cada vez mais próximo de um encontro que mudaria tudo. A noite caiu sobre a fazenda como um manto pesado. O céu estava encoberto, sem estrelas, como se até os céus observassem em silêncio tudo o que acontecia naquele lugar. José caminhava lentamente em direção ao pequeno barraco onde dormia. Cada passo doía. Não apenas no corpo, mas na alma. Ele sentia o peso das palavras que Ricardo havia lançado contra ele durante o dia. Palavras que machucavam mais do que o sol forte ou o trabalho excessivo. Ainda assim, José não guardava ódio. Guardava cansaço e fé. Ao entrar no barraco simples, José se sentou em um banco de madeira gasto. Olhou para as próprias mãos, cheias de calos e feridas abertas. Aquelas mãos haviam construído cercas, plantado campos, cuidado do gado e sustentado aquela fazenda por décadas. E agora, mal eram reconhecidas como mãos humanas. José respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não chorou alto. Seu choro era silencioso, como sempre fora sua vida. Ele se ajoelhou lentamente no chão de terra batida. "Senhor", sussurrou, com a voz embargada. "Eu não peço riquezas. Nunca pedi. Só peço forças para continuar, ou um sinal de que o Senhor ainda me vê." O silêncio respondeu por alguns segundos. Apenas o som distante do vento passando pelos campos. Enquanto isso, na casa grande da fazenda, Ricardo se servia de um jantar farto. Carne, vinho, comida em abundância. Ele comia sem pensar, como se aquilo fosse natural, como se o esforço que sustentava tudo aquilo não tivesse rosto nem nome. Mas algo o incomodava. A imagem de José ajoelhado no campo mais cedo voltava à sua mente.
Não como arrependimento ainda, mas como irritação. Velho fraco, murmurou para si mesmo. Gente assim só atrasa a vida. Mesmo assim, Ricardo não conseguiu dormir. Ele se revirava na cama, suando frio. A casa, grande e luxuosa, parecia estranhamente vazia. Cada estalo da madeira ecoava como um aviso. De repente, as luzes da casa piscaram. Ricardo se sentou na cama, o coração acelerado. Um silêncio profundo tomou conta de tudo. Nem os grilos cantavam mais. Do lado de fora, uma brisa diferente começou a soprar. Não era vento comum. Era suave e quente ao mesmo tempo. No barraco, José ainda estava ajoelhado. Seus olhos estavam fechados quando ele sentiu algo mudar. O ar ficou mais leve. A dor em suas costas diminuiu. Seu coração começou a bater de forma estranha, não de medo, mas de paz. Ele abriu os olhos. Uma luz suave começava a preencher o pequeno espaço. Não era forte nem ofuscante. Era acolhedora. Uma luz que não vinha de lâmpada, nem de vela. José tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Então ele ouviu uma voz. Não alta. Não dura. Uma voz que parecia falar diretamente dentro da alma. José. Ele caiu de joelhos novamente, agora tremendo. Senhor, sou eu, respondeu, com lágrimas descendo livremente. A luz se intensificou um pouco, então uma silhueta começou a se formar diante dele. Um homem de semblante sereno, olhar profundo e misericordioso. Vestia roupas simples, e sua presença trazia uma paz impossível de explicar. José não precisou perguntar quem era. Seu coração já sabia. Jesus, sussurrou. A figura se aproximou lentamente. Cada passo parecia restaurar algo dentro de José, sua dignidade, sua esperança, sua força esquecida. Jesus falou com calma. Eu vi cada humilhação. Ouvi cada palavra dita contra você. Nenhuma lágrima sua caiu no chão sem que fosse recolhida. José chorava como nunca. Não de dor, mas de alívio. Por quê, Senhor? Por que tanto sofrimento? Perguntou, com a voz falha. Jesus colocou a mão sobre seu ombro. Porque o coração humilde revela a glória de Deus. E aqueles que se exaltam sem amor, serão confrontados pela verdade. Naquele instante, do lado de fora, a luz começou a se espalhar pelo campo. A fazenda inteira parecia envolta por algo sobrenatural. Ricardo, da janela da casa grande, viu a claridade ao longe. Seu coração disparou. O que é isso? Murmurou, sentindo um medo que nunca havia sentido antes. Ele se levantou, vestiu um casaco às pressas e saiu em direção ao campo. Cada passo que dava em direção à luz era mais pesado que o anterior. Algo dentro dele gritava para voltar, mas sua curiosidade e um temor profundo o empurravam adiante. E assim, sem saber, Ricardo caminhava rumo ao maior confronto de sua vida. A luz que antes envolvia o campo já havia desaparecido por completo, mas a sensação deixada por aquela presença ainda permanecia no ar. O silêncio agora era diferente. Não era vazio. Era pesado, profundo, quase sagrado. José permanecia de pé, com o coração acelerado, tentando compreender tudo o que havia acabado de viver. Ele sentia o corpo cansado, mas a alma estava estranhamente leve, como se anos de sofrimento tivessem sido retirados em poucos instantes. Ricardo, o fazendeiro, continuava imóvel a poucos metros dali. Seu rosto, antes sempre rígido e arrogante, agora estava pálido. Ele havia visto. Não podia negar. Aquilo não fora imaginação, nem delírio de um velho cansado. A luz, a voz, a presença, tudo fora real demais. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. José foi o primeiro a quebrar o silêncio. Com uma voz baixa, humilde, mas firme, ele disse: O senhor viu, não viu? Ricardo engoliu seco. Seu orgulho gritava para negar, mas algo dentro dele, pela primeira vez na vida, era maior do que sua arrogância. Ele desviou o olhar, respirou fundo e respondeu: Eu não sei explicar o que vi. José deu alguns passos lentos em sua direção. Não havia ódio em seu rosto. Nem revolta. Apenas uma calma serena, quase desconcertante. Eu também não sei explicar, disse José, mas sei que Deus nunca abandona quem permanece fiel. Essas palavras atravessaram Ricardo como uma lâmina invisível. Durante anos, ele havia construído sua riqueza explorando pessoas como José. Sempre acreditou que dinheiro era sinal de poder, de superioridade, até mesmo de bênção. Mas agora, diante daquele velho simples,
que não possuía nada além de fé, Ricardo se sentia pequeno. Flashbacks começaram a invadir sua mente. Ele se lembrava de cada vez que gritou com José, de cada pagamento atrasado, de cada humilhação pública, de cada olhar de desprezo. E, pela primeira vez, sentiu vergonha. Ricardo caiu sentado em uma pedra próxima. Passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Sua voz saiu fraca. Eu trabalhei minha vida inteira para ter tudo isso, e mesmo assim, nunca tive paz. José ouviu em silêncio. Ricardo continuou. Sempre achei que homens como você eram fracos. Mas hoje fui eu quem tremeu. José respirou fundo e respondeu com mansidão. A verdadeira força não está em mandar, mas em servir. Foi isso que ele me ensinou hoje. Essas palavras ecoaram dentro do fazendeiro como um trovão silencioso. O vento voltou a soprar, balançando as árvores ao redor. O céu estava limpo, estrelado, como se testemunhasse aquela transformação invisível. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Algo que não acontecia desde a infância. Ele se levantou lentamente e ficou diante de José. Eu errei, disse, quase num sussurro, errei com você, e com muitos outros. José apenas assentiu com a cabeça. Ainda há tempo, respondeu, enquanto houver arrependimento, há caminho. Ricardo abaixou a cabeça. O homem que todos temiam agora parecia um menino perdido. Pela primeira vez, não havia ordens, nem gritos, nem soberba. Apenas um coração quebrantado. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro em sua casa luxuosa, sentindo-se sufocado por tudo aquilo que antes o fazia se sentir poderoso. As paredes pareciam vazias. O silêncio gritava. Enquanto isso, José retornava para sua pequena casa. Ao entrar, ajoelhou-se ao lado da cama simples, agradecendo em oração. Não pediu riquezas. Não pediu vingança. Apenas agradeceu por não ter sido esquecido. E, naquele exato momento, algo começava a mudar não apenas na vida de José, mas no destino de toda aquela fazenda. A fazenda nunca mais foi a mesma depois daquela noite. O silêncio que antes era apenas o som do vento agora carregava um peso diferente, um peso de consciência. Ricardo, o fazendeiro rico, passou a noite inteira sem conseguir dormir. A imagem de José ajoelhado, chorando em paz diante da luz, e o olhar de Jesus, firme, compassivo e profundo, não saíam de sua mente. Ele tentou se convencer de que tudo não passará de uma ilusão. Cansaço. Fantasia. Mas algo dentro dele sabia, aquilo foi real. Ao amanhecer, Ricardo caminhou pela fazenda como nunca antes. Pela primeira vez, reparou nos trabalhadores. Rostos cansados. Mãos feridas. Olhares baixos. Pessoas que ele explorara durante anos sem nunca enxergar como seres humanos. Do outro lado da propriedade, José acordava diferente. Seu corpo ainda era velho, suas mãos ainda calejadas, mas sua alma estava leve. Ele sentia uma força que não vinha dos músculos, mas da fé renovada. Cada passo parecia guiado por uma certeza silenciosa: Deus não abandona os justos. José foi trabalhar, como sempre fez. Não por obrigação, mas por gratidão. No coração, ele repetia as palavras que ouvirá naquela noite. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se faz com o coração. Quando Ricardo o viu de longe, algo incomodou profundamente. Não era raiva. Era vergonha. Ele se aproximou devagar. Pela primeira vez, sem gritos. Sem humilhações. José, disse ele, com a voz baixa. O idoso se virou, surpreso. Durante anos, aquele homem só se aproximava para humilhar. Agora, estava diferente. O olhar não era de superioridade, mas de conflito interno. O que o senhor precisa? Respondeu José, com respeito, mas sem medo. Ricardo engoliu em seco. Eu vi tudo. Aquela luz. Aquele homem. Ele fez uma pausa. Eu entendi. José abaixou a cabeça, em silêncio. Ele sabia que nem todos entendem no mesmo tempo. Ricardo continuou. Passei a vida acreditando que dinheiro me fazia maior que os outros. Mas ontem, eu me senti pequeno. Pela primeira vez. O fazendeiro respirou fundo, como se estivesse arrancando algo de dentro do peito. Eu fui injusto. Cruel. Te humilhei quando deveria ter te respeitado. José levantou os olhos. Não havia ódio neles. Apenas humanidade. O perdão liberta mais quem pede do que quem oferece, disse José, com voz serena.
Aquelas palavras atravessaram Ricardo como uma lâmina de verdade. Naquele mesmo dia, Ricardo tomou decisões que ninguém esperava. Reuniu todos os trabalhadores. Pagou salários atrasados. Melhorou as condições. Ofereceu descanso a quem já não tinha forças. Para José, fez algo ainda maior. Ofereceu a ele uma pequena casa na fazenda, digna, confortável e uma aposentadoria justa. Mas José recusou parte da oferta. Aceito a casa, para descansar meus dias. Mas não quero riquezas. Quero apenas viver em paz. Ricardo chorou. Chorou como nunca havia chorado antes. Meses se passaram. A fazenda prosperou ainda mais, não pela exploração, mas pela justiça. Ricardo passou a ajudar pessoas da região, financiou alimentos para famílias carentes e construiu um pequeno abrigo para idosos abandonados. E todas as vezes que perguntavam o motivo daquela mudança, ele respondia: porque um dia eu achei que era rico, até Jesus me mostrar o quão pobre eu era por dentro. José viveu seus últimos anos em paz. Sempre ao entardecer, sentava-se à frente da casa e olhava o céu. Ele sabia que aquela visita divina não foi apenas para mudá-lo, mas para transformar corações ao seu redor. E assim, a história se cumpriu. Porque Deus vê o que os homens ignoram. Porque a humilhação dos justos nunca passa despercebida. E porque, no tempo certo, a justiça divina sempre se manifesta. Antes de ir embora, reflita por um instante. Quantas vezes você já se sentiu como José? Invisível, humilhado, esquecido. Mas esta história nos lembra de algo poderoso. Deus vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos dele. Se essa mensagem falou com o seu coração, não ignore esse chamado. Inscreva-se no canal agora, porque aqui você encontrará histórias que fortalecem a fé, renovam a esperança e lembram que Deus age no momento certo. Ative o sino para não perder as próximas histórias. Talvez a próxima seja exatamente a resposta que você está esperando. E se você acredita que Jesus transforma vidas, deixe seu like coração vermelho e escreva nos comentários: eu confio em Deus. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida, e até a próxima história.